Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW Podcast aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém e em toda a região também. Para você que está no YouTube nos assistindo, seja bem-vindo. E o programa de hoje é aquele que você precisa copiar o link, enviar para os grupos de WhatsApp, seus amigos, compartilhar da melhor forma, porque é um programa especial, totalmente diferente de todos que já fizemos por vários motivos, né? Exatamente. Vai ser um programa internacional e o Adilson vai dar umas dicas antes da gente começar e, de fato, apresentar o convidado de hoje. Beleza. Nós queremos incentivar você que está aí nos assistindo tanto pelo YouTube quanto pela TV Amazônia. Evidentemente, você que está assistindo pelo YouTube, não deixe de compartilhar esse link, espalhar esse link para muitas pessoas e, lógico, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui neste programa. Você que está assistindo pela TV Amazônia, por favor, manda aí mensagem nos seus grupos de WhatsApp, pedindo para as pessoas dizendo que já está começando o programa, para elas não perderem que hoje o programa está internacional, né, for all nations, né, assim vai ser incrível e lógico. Nós queremos que você nos siga também nas nossas redes sociais, @TV Amazônia. Não é isso, pastor? Yes. Começou. Sorry. Não, desculpa. Seja bem-vindo, pastor Les. É uma honra ter o senhor nesta mesa, na nossa cidade e aqui no programa ANW. Obrigado. It's my pleasure. Muito prazer. É o meu prazer. Obrigada. Então, eu queria que o senhor se apresentasse melhor do que eu fiz a respeito da missão que vocês estão aqui no Brasil atualmente e também sobre a igreja que o senhor pastoreia lá no Texas, nos Estados Unidos. Yes, so my name is Les Cody. Então, meu nome é Les Cody. Les Cody. Les Cody. Em português. Em português. No Brasil, Les Cody. And I have a beautiful wife and 5 children. E eu tenho uma esposa linda e 5 filhos. And we're from just outside of Dallas, Texas, in a little town called Waco. E nós moramos numa cidade perto de Dallas, no Texas, uma cidade chamada Waco. And we are part of Mercy Culture Church. E nós somos parte da igreja Mercy Culture, ou Cultura de Misericórdia. We have campuses all over the state of Texas. E nós temos campos por todo o Texas. And God is moving in Texas in mighty ways. E Deus tem se movido no Texas de uma forma maravilhosa. Nesses dias que a gente pôde ouvi-lo aqui em Santarém, nós percebemos assim, um peso sobre a sua vida no tema de falar com ousadia e confrontar temas anticristãos têm se levantado atualmente na sociedade. Como surgiu isso no seu coração? It started when I began to see some forces in our government in the United States. Começou quando eu comecei a ver umas forças no governo dos Estados Unidos Come against Christian values. Contra os valores cristãos. And governmental forces start to try to silence Christians from speaking out. E as forças do governo começaram a tentar silenciar os cristãos. It started around 2008 was when I really began to notice it more. Começou lá em 2008, foi quando eu comecei a prestar mais atenção. Around the debate on gay marriage. Contra o debate do casamento gay. And when you, as a Christian, if you disagreed with that, e como cristão, se você não concordar com isso, they would call us haters. Eles iriam chamar a gente de pessoas odiosas. Accuse us of hate speech. Iam acusar a gente de discurso de ódio. And then try to silence us. E estavam tentando nos silenciar. And it's just gotten worse and worse over the years. E só ficou pior e pior a cada ano. When we went through COVID. Quando nós passamos pelo Covid.
They shut down the churches in our nation, Eles fecharam as igrejas na nossa nação, but they kept open liquor stores and strip clubs mas ficou aberto as lojas de bebida e strip club. and told us that we couldn't meet E falaram que a gente não podia se encontrar. and that if we fought them, E se a gente lutasse contra eles, they could put us in jail. eles poderiam nos prender. And so I just became bold, more and more bold, Então eu me tornei mais e mais ousado. and decided that we have to speak out. E decidi que a gente tem que se pronunciar. That if we don't speak out now, E se a gente não se pronunciar agora, they will take away our right to speak out in the future. eles vão tirar o nosso direito de se pronunciar no futuro. And across the world, we're seeing this attack. E ao redor do mundo nós estamos vendo esse ataque. It's truly an attack against Western civilization. É realmente um ataque contra os cidadãos ocidentais. And it is attack against free speech É um ataque contra o discurso livre and our freedom of religion. e a nossa liberdade de religião. It's a Marxist ideology. É uma ideologia marxista, It's communism. é comunismo, And they want to silence our voices. e eles querem silenciar as nossas vozes. And as spiritual believers, E como cristãos, as spiritual leaders, líderes cristãos, we must speak out. nós temos que nos pronunciar. If we remain silent, they will win. Se nós nos mantermos em silêncio, eles vão ganhar. So I feel like I don't really have a choice Então eu senti que eu não tinha uma escolha, except to be bold. exceto ser ousado. É contigo, amigo. Strong. Na verdade, eu queria saber como foi essa. O senhor falou sobre o processo para vir para o Brasil, né, no domingo, Sunday, no culto. Ele falou a respeito de que ele passou muito tempo orando pelo Brasil e que Deus abriu as portas. Como está sendo isso para ele? Incrível. It's been really beautiful. Tem sido algo muito lindo. I'm so grateful to be in this beautiful nation. Eu sou tão grato por estar nessa nação linda. I've been praying for Brazil for 15 years. Eu tenho orado pelo Brasil há 15 anos. The Lord dropped a burden on my heart for Brazil, O Senhor colocou um peso no meu coração pelo Brasil. and I've just been praying. E eu só estive orando. I love the Brazilian people. Eu amo os brasileiros. Eu te amo português. Amo português. Yeah, amo português. I'm learning Portuguese, Eu tô aprendendo português. and I love Brazilian food, Eu amo a comida brasileira. but more importantly, just what the Lord has for this nation. Mas mais importante, o que o Senhor tem por essa nação. And so my time here has been incredible. Então meu tempo aqui tem sido incrível. I've fallen in love with Brazil even more. Eu me apaixonei ainda mais pelo Brasil. And I'm excited for what the future holds for this nation. E eu tô animado pelo que o futuro aguarda nessa nação. Revival isn't coming to Brazil, revival is in Brazil. O avivamento não está vindo para o Brasil, mas o avivamento já está no Brasil. Glória a Deus. Les, sobre o primeiro tema ainda, a questão desse confronto ideológico que temos, como você como pastor e como nós pastores e os cristãos, eles podem confrontar essas ideologias e ainda assim atrair as pessoas para o cristianismo, a relação entre verdade e amor. So love is not silence. Então o amor não é silêncio. It isn't loving to watch somebody take a path to destruction Não é amor ver alguém caminhando à destruição and remain quiet about e it. continuar em silêncio por isso. And when our country, our nations are heading down the path of E destruction, quando a nossa nação, o nosso país está caminhando para um caminho de destruição, we have a responsibility to speak up. nós temos a responsabilidade de nos pronunciarmos. And our job is to speak the truth, E o nosso trabalho é falar a verdade, to preach the good news of the gospel de of Jesus, pregar as boas novas do Evangelho de Jesus, to tell the truth of the Word of God. de falar a verdade sobre a palavra de Deus. And then it's God's job to build His church. E é o trabalho de Deus construir a sua igreja. Jesus builds the church. Jesus constrói a sua igreja. We obey Him. Então nós obedecemos Ele.
So when we get too caught up in trying to attract people, Então, quando a gente fica preso em atrair as pessoas, then we will compromise the truth. então nós vamos comprometer a verdade. And it's a great lie of the enemy E é uma mentira muito grande do inimigo, that tells us if we speak the truth, people won't come. que fala que se a gente falar a verdade, as pessoas não vão vir. But the opposite is true. Mas o oposto é a verdade. People are longing for truth. As pessoas estão ansiando pela verdade. They know that much of what they're hearing is insanity, Elas sabem que muito daquilo que elas estão ouvindo é insanidade. and they are looking for somebody to say that's not true. E elas estão procurando por alguém que vai falar que isso não é verdade. See, Quando o senhor tá falando o tempo todo, veio forte aqui um pensamento como aquele momento dos 3 na fornalha, né? Daquela posição de que, não, se quiser matar a gente, beleza, mas a gente não vai se curvar, né? A esse som, né? E eles tinham uma convicção, e é muito interessante essa junção de que essa fé de que o nosso papel é falar, é obedecer. I'm speaking on that this afternoon Ele falou que ele vai falar sobre esse assunto hoje à tarde, at Paz Church. lá na Paz. That Shadrach, Meshach, and Abednego Sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, refused to bow down. que se recusaram a se ajoelhar. And that's really the season that we're in today. E esse é o tempo que a gente está hoje. It isn't that we are changing. Não é que a gente está mudando. As Christians, we haven't changed what we believe for 2,000 years. Como cristãos, a gente não mudou o que a gente acredita por 2000 anos. The Bible is true. A Bíblia é verdade. Let every man be a liar. Deixa todo mundo ser mentiroso. The world is O changing, mundo está mudando and we are refusing to bow. e nós estamos nos recusando a nos ajoelharmos. That isn't unkind. Isso não é não ser bom. That isn't unloving. Isso não é não ser amável. It's standing for the truth É ficar firme na verdade and refusing to bow down to the culture. e se recusar a se ajoelhar perante a cultura. Caso ele já tenha assim passado por uma questão difícil, por ele confrontar esses temas, se ele pudesse nos contar pelo menos uma situação que ele teve que enfrentar de fato por ter pessoas que se opuseram a esse tipo de pregação que ele faz. You know, fortunately, Infelizmente. in the United States, I still have the right to speak up. Não, felizmente, nos Estados Unidos eu ainda tenho o direito de falar, de me pronunciar. And so from our government, there hasn't been persecution to me. Então, do nosso governo, ainda não passei por perseguição. We've certainly seen the city governments do things to our church, Mas nós já vimos o governo da cidade fazer coisas na nossa igreja. make it difficult for us to get building permits, Tornar difícil a gente conseguir permissão para os prédios, construction projects, construção, projetos de you construção. know, slow things down. E vão fazendo as coisas serem mais devagar. And then online on social media, E aí na rede social there's a lot of hate. tem muito ódio. And so people will send pictures of, one time someone sent me a picture of my children. Então, sua rede social já teve algum... ele falou que na rede social dele uma vez uma pessoa mandou foto da família dele. Yeah. And so there are things like that happen regularly. Então tem coisas assim que acontecem regularmente. It's a small price to pay. Mas é um preço pequeno a se pagar. And what I have found O que eu achei is that when you experience that, speak louder. é quando você passa por isso, você deve falar mais alto. So when the city tried to prevent us from getting building permits, Então quando a cidade tentou prevenir, parar a gente de ter as permissões, we made videos, nós fizemos vídeos, social media posts, post na rede social, told the whole world, contamos para o mundo todo. and they had to let us get E aí our eles tiveram permits. que deixar a gente conseguir as permissões. We've had witches target our church. Nós já tivemos feiticeiras que colocaram a nossa igreja como alvo. One day we showed up for worship practice, Uma vez a gente apareceu para fazer o ensaio do louvor and a witch coven had put an altar in front of our church, e feiticeiros tinham colocado um altar na frente da nossa igreja. and they sacrificed a pig. E eles sacrificaram um porco. I said, "We're Texans. E nós somos texanos. We love churrasco. A gente ama churrasco. No problema." Não tem problema. A tendência que a gente vê da maioria, vou falar pela maioria, porque sempre tem no Brasil pastores que têm muita coragem. Mas a tendência que temos
ao contrário do que você disse, a gente, quando tem essa oposição ideológica, a gente ser mais conservador assim, no comportamento, falar, não, a gente não quer bater de frente com o governo, a gente não quer bater de frente com as pessoas, porque a gente precisa amar. Você já falou sobre o amor. Então, para mim, é muito interessante ouvir você falar, não, da gente expandir a nossa voz quando vem um tipo de confronto, para que a gente possa também ter esse espaço. It's the same in the United States. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Most pastors and spiritual leaders, A maioria dos pastores e líderes espirituais, they remain silent. eles ficam em silêncio. We don't want to talk about that. Nós não queremos falar sobre isso. We don't want to talk about abortion. Nós não queremos falar sobre aborto. We don't want to talk about gay Nós marriage. não queremos falar sobre casamento homossexual. We don't want to talk about transgenderism. Nós não queremos falar sobre transgênero. And because they remain E silent, porque eles se mantêm em silêncio, now we have our schools agora nós temos nossas escolas telling 5-year-old little boys falando para as crianças de 5 anos that they can choose to be a little girl. que eles podem escolher ser um menino ou uma menina. That isn't loving. Isso não é amor. That is dangerous. Isso é perigoso. And we're putting our children at risk. E nós estamos colocando as nossas crianças em risco. When so-called spiritual leaders Quando esses líderes espirituais stay silent ficam em silêncio, while demons try to destroy our families. enquanto os demônios tentam destruir nossas famílias. If you're going to call yourself a pastor, Se você vai se chamar de pastor, you have a responsibility to be a shepherd. você tem a responsabilidade de ser um pastor de ovelhas. And shepherds have to protect the sheep E pastor tem que proteger as ovelhas from wolves. dos lobos. They don't sit back and feed the wolves. Eles não só sentam e alimentam os lobos. They don't open the gate for the wolves to come in. Eles não abrem os portões para os lobos entrarem. They don't refuse to warn the sheep that there are wolves Eles não recusam avisar as ovelhas que têm lobos. and then call that love. E aí chamam isso de amor. That isn't love. Isso não é amor. Bom, Ok. Vamos lá. Não, a verdade, na verdade, não é uma pergunta, é uma. Nós temos a passagem de João Batista, né? E o que ele estava proclamando, né? A chegada do reino de Deus, está preparando o caminho. Yes. Com tudo que nós estamos vivendo, com a sociedade que nós vivemos, eu creio que é um paralelo com o que ele tem se posicionado de confrontar o sistema, e isso acaba também preparando o caminho, porque nós temos cada dia mais visto a injustiça, né, as ideologias, os sistemas tomando uma posição onde, se não fizermos algo, daqui a pouco não vamos ter a liberdade de expressão aqui. E aí falamos de Brasil, né? Falando de Brasil. Então, como assim, principalmente agora para os jovens, como eles devem, assim, vai ser a mesma coisa que ele já tem falado, mas um conselho prático sobre esse posicionamento. Yes. Use whatever influence you have Use qualquer tipo de influência que você tem to speak the truth. para falar a verdade. Lies isn't only what you say, A mentira não é só o que você diz, it's also what you don't say. é também o que você não diz. So if we as believers Então, se a gente, como crente, sit back and remain silent nos sentarmos e mantermos em silêncio and we don't speak the truth, e não falarmos a verdade, we will be held accountable. nós vamos prestar contas. So when the government tells you Então, quando o governo te diz to be quiet, que você deve se calar, speak louder. fale mais alto. When the society tells you Quando a sociedade te diz that what the Bible que says o que a Bíblia fala is hateful, é odioso, be louder. fale mais alto. Refuse to bow. Se recuse a se ajoelhar. And as pastors, E como pastores, we need to help our people nós precisamos ajudar as nossas pessoas, know who to vote for. saber em quem elas devem votar, Who should they be supporting? quem eles deveriam dar o suporte, What elements of our government quais elementos do nosso governo are pushing evil ideologies? estão puxando as agendas ideológicas. Communism is evil. O comunismo, ele é mau. Marxism is evil. O marxismo, ele é mau. It's from the devil. É do diabo. It's demonic. É demoníaco.
Communism has killed O comunismo já matou more than 100 million people mais do que 100 milhões de pessoas in the 20th century alone. só no século XX. And it will continue to kill people E vai continuar a matar as pessoas the more that this evil ideology spreads. o mais que essa ideologia do mal se avança. And if pastors are afraid to tell their young people that, E se os pastores estão com medo de falar isso para os seus jovens, they'll vote for communists and Marxists eles vão votar por comunistas e marxistas, because no one told them. porque ninguém falou nada para eles. No one spiritually led them. Ninguém liderou eles And espiritualmente. this is what we can do. Isso aqui a gente pode fazer. We can spiritually lead them no matter what it costs. Não importa o que custar, a gente pode liderar eles espiritualmente. And if we all speak up, E se todos nós nos levantarmos, if we all refuse to bow, se todos nós nos recusarmos a nos ajoelhar, they can't put us all in prison. eles não podem colocar todos nós na prisão. The only way that this evil ideology wins O único jeito dessa ideologia do mal vencer is if the church remains silent. é se a igreja se manter em silêncio. Les, além da sua posição pessoal e a sua voz na igreja e também nas redes sociais, como igreja, a sua denominação, vocês têm alguma iniciativa para preparar os jovens para esse confronto? Nós temos na Paz Church uma escola já há 3 anos, que é a Global Mission School, que a intenção é preparar os adolescentes passarem para a faculdade preparados para enfrentar as ideologias anticristãs. Vocês têm algo lá parecido? Yes, we do. We have a spiritual leadership school. Sim, nós temos uma escola de liderança espiritual. We talk about these things from the pulpit. Nós falamos sobre isso no púlpito. We have an organization called For Liberty and Justice Nós temos uma organização que fala que é por liberdade e justiça, that educates our church que educa a nossa igreja on where different political candidates stand. sobre onde que os candidatos políticos, o que eles acreditam, o que eles defendem, Do they support biblical values se eles suportam os valores cristãos or do they oppose them? ou se eles são opostos a isso. We have a saying at Mercy Culture. E nós temos um ditado na nossa igreja: It's not political, it's spiritual. não é político, é espiritual. And so what's happened is the world has turned spiritual things into political things Então, o que aconteceu é que o mundo transformou coisas espirituais em coisas políticas. and then told us to stay out of politics. E aí nos disse para que nós nos afastemos da política. But the gender mutilation of our children, Mas a mutilação de gênero das nossas crianças, the destruction of the family, a destruição da família, the stealing of our freedoms, o roubo da nossa liberdade, the silencing of our voices, o silenciamento das nossas vozes. these are not political issues. Isso não é um problema político, These are spiritual issues. isso é um problema espiritual. And we are spiritual leaders. E nós somos líderes espirituais. And just because they call it political, E só porque eles falam que é político, I refuse to be silent. eu me recuso a ficar em silêncio. Na verdade, a pergunta ele já respondeu, que era dessa importância da conexão entre política e fé, né? Política e fé. E aqui no Brasil nós enfrentamos às vezes muitos problemas com isso, né? As pessoas às vezes ou querem aglutinar demais ou às vezes querem separar demais. Então eu vejo que eles têm buscado um equilíbrio, né? Yes. We just stick to the word Nós só nos mantemos a palavra, and na we palavra, don't change. e nós não mudamos ela. The Bible doesn't change. A Bíblia não muda. And the culture will shift E a cultura vai mudar and become more extreme. e vai se tornar mais extrema. So the more extreme the culture becomes, Então, quanto mais extrema a cultura se the torna, more extreme we look. mais extremos nós parecemos. So just 10 years ago, Então, 10 anos atrás, everybody believed todo mundo acreditava that marriage was between one man and one woman. que o casamento era entre um homem e uma mulher. We didn't change. Nós não mudamos. We still believe what the Bible says. Nós continuamos acreditando no que a Bíblia fala. Then they said two men can be married. E aí eles começaram a falar que 2 homens podem se casar. We didn't change. Nós não mudamos. Then they said a man can become a woman. E aí eles falaram que um homem pode se tornar uma mulher. We didn't change. Nós não mudamos. Then they said
There are 50 genders. E aí eles falaram que tem 50 gêneros. Now you can be a they, them. Agora você pode ser um... ok. Yes. Você pode ser um elo. Yeah. And we didn't change. E nós não mudamos. So we didn't move. Então nós não nos movemos. They moved. Eles se moveram. And we look more extreme. E aí a gente parece mais extremo. It's a lie. É uma mentira. We're not the extreme ones. Nós não somos os extremistas. They're the extreme ones. Eles são extremistas. And we have to call that out. E nós temos que mostrar isso. Darkness only survives A escuridão, ela só sobrevive where there is no light. onde não tem luz. So when you see the darkness, Então quando você vê a escuridão, flip on the light. ligue a luz. We need pastors saying, that's crazy. Nós precisamos de pastores que falam, isso é loucura. You can't become a woman. Você não pode se tornar uma mulher. That's crazy. Isso é loucura. You can't change children's gender. Você não pode mudar o gênero das crianças. That's crazy. Isso é loucura. You can't tell the church to be silent. Você não pode falar para a igreja This se is manter our em silêncio. Isso é o nosso direito. And we have to turn on the light. E nós temos que ligar a luz. And then people will say, E as pessoas vão falar, wow, that's true. isso é verdade. They'll realize it when we help them. Eles vão perceber isso quando a gente ajudar eles. Yeah. Les, se você pudesse resumir toda essa conversa que tivemos numa frase para colocar no outdoor. Outdoor tem que ser frase curta e impactante. E que todo mundo pudesse enxergar esse outdoor. Qual seria essa frase? Very simply, Muito simples. refuse to bow. Se recuse a se ajoelhar. Refuse to bow to anyone Recuse a se ajoelhar a qualquer pessoa or anything ou a qualquer coisa, but Jesus. a não ser Jesus. Podia fazer uma camisa com essa frase. Sim, very good. Yeah, que lindo. Queremos agradecer por essa incrível entrevista, você ter dado esse tempo aqui pra gente. Foi incrível e eu sei que vai abalar, vai mudar estruturas e vai ser luz. It's my pleasure, my honor. É o meu prazer e minha honra. Thank you so much for having me. Muito obrigada por me receber. Continue orando por nós, pelo Brasil. Falei contigo no particular que o Brasil hoje enfrenta a situação mais drástica da história, justamente nesses temas que você tem tratado. Hoje nós precisamos de uma intervenção, mais que nunca, de Deus. Somente Ele pode fazer algo por nós. Yes. E somos muito gratos por você ter vindo aqui. I'm so thankful to be here. Eu sou muito grato por estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Giovana, por ter trazido. Obrigada, gente. Pois é, agradecer a Giovana. Hoje nós temos um programa internacional. Inglês aqui. Nossa tradutora foi a Giovana Pedrosa, esse nome é forte. Obrigado, Giovana. E todo mundo, né? Todo mundo. Obrigado você que nos acompanhou. Esse programa foi incrível e queremos mais uma vez incentivar você. Compartilhe esse link, faça esse programa chegar a vários lugares e nós queremos sempre estar aqui para servir vocês e trazer o melhor para vocês. É isso, né, pastor? Yes. Até a próxima, Yes. galera. Valeu. Valeu, até mais.